Vamos para o 10º bloco. Escola versus família, parceria para o sucesso escolar. Pesquisa da Sandra Mello. Nós falamos em várias etapas. A 9ª foi pais participativos em busca da formação dos filhos. Tudo que envolve a harmonia entre professores e pais, ou a criação das associações, dos conselhos, é para a formação dos filhos. Não é algo para os adultos, mas em volta do mais importante. E o mais importante elenco é o aluno, que é o seu filho ou a sua filha. Então, tudo isso que nós estamos falando, a participação, pais, sua na escola, é para a formação do seu filho. E a participação desse diálogo com os pais é para a formação do seu aluno. Então, a pesquisa nos traz esses dados, que nós falamos de Gabriel, nós falamos de outros autores. Agora, nesse 10º, nós vamos falar dos pais ausentes. Um problema para todos. É um problema para o aluno, como aluno, no aprendizado, no comportamento, da socialização, de tudo na escola. É um problema para o professor alcançar esse aluno com aquilo que ele ensina. É um problema para a escola, com aquele aluno que convive com outros colegas. É um problema para os pais que empurram os filhos para aprenderem, para fazer tarefa, é tudo obrigado. Então, olha os dizeres da pesquisa dos pais ausentes. Eu disse para você em outro bloco, às vezes está presente, está todos os dias em casa, mas está ausente na presença. O que é isso? Está lá, mas está vendo televisão, está no celular, ou está no telefone com negócios, né? Não estou falando que está à toa, está com negócios. Mas muitas vezes pode estar à toa, né? Falando com os amigos. Ou as mães, né? Tá trabalhando, tem roupa para lavar, porque amanhã tem que sair cedo de novo do serviço. Tantos trabalhos, tantas coisas que o pai deixa para a mãe fazer sozinha, né? Eu costumo falar 2ª jornada, estou na 3ª jornada. Então, quantas vezes eu estou na 5ª jornada, né? Que eu ainda tenho muito envolvimento com a igreja, faço uma coisa de manhã, faço outra meio-dia, ainda tenho envolvimento com a igreja. Mas eu já posso fazer isso, porque eu já criei meus filhos. Agora meus filhos criam os filhos deles. Então, quando nós falamos a ausência dos pais, olha aqui na pesquisa da Silvia, em 2002. A indisciplina, eu não trago para você nome do livro, porque aqui só tá esse pedacinho, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para você. Eu estou no computador com a pesquisa aqui em slide. E estou passando para você. Então, os pais ausentes é um problema para todos. Os pais ausentes, né? Porque são pais ausentes. Um problema para todos. A indisciplina tem sido o ponto-chave das reclamações dos rendimentos do aluno. O que é indisciplina? Não faz a tarefa, chega atrasado na escola, na hora que é para tá olhando no quadro, aprendendo a matéria, não obedece. Na hora que é para estar copiando a matéria, não copia. Indisciplina de todos os sentidos. Então, essa é a reclamação dos professores. Sim. Por quê? Vamos ver aonde que finaliza dos pais ausentes. Então, lembra bem, problema de criança, indisciplina é a maior reclamação do rendimento do aluno. Não rende, não aprende, não vai para frente, não tira notas. É empurrado, né, para poder passar. Ainda tem pais que acham ruim. Mas por que deu essa nota para o meu filho?
Você tem que ver por quê, que não estudou, que não aprendeu. Será que você está vendo, sentando, prestando atenção, vendo o que está a sua participação com aquela criança? É muito importante isso. Por isso que na pesquisa está mostrando. Os alunos desinteressados, famílias que não colaboram, pois não querem ouvir o lado do professor ou da direção da escola. Muito sério, né? Manda um bilhetinho, né? Preciso falar com o pai ou a mãe. Vou lá não. Ou a mãe fala, vai lá você. Não, vai lá você. Fica jogando. Mas lá dentro já sabe, né? A ausência, a falta de participar, sentar, fez tarefa, não com imposição, né? Tem que trazer um momento de alegria. Eu costumo usar isso na odontologia. Criança não gosta de escovar dente e aí faz tudo na marra. Não, faz com caso, conta história, para que seja agradável. Porque quando é agradável, a criança quer fazer no outro dia, porque aquilo foi bom. Faz na hora do banho, faz um momento que seja agradável, não que seja obrigada a fazer. Então, o desinteresse do aluno, família não colabora, não está junto participando. Não quero nem ouvir o lado do professor, né? Que o professor às vezes quer só explicar o que está acontecendo, já está com tanto medo da condenação, porque dentro já sabe da sua ausência. Ou a direção da escola, quando uma diretora fala, muitos pais também morrem de medo, né? A diretora quer falar comigo. Por algum motivo, vai ajudar seu filho, vai ajudar sua filha. O avanço tecnológico que não é acompanhado pelas escolas. Aí já entra a escola que não consegue acompanhar a modernidade, né? Ainda está no tempo antigo. E, infelizmente, também tem muitos professores que não quer estudar, não quer desenvolver, não quer aprender. Então, nós estamos vendo todo um contexto, não só de um lado, porque eu estou falando com pais, estou falando com professores. A pesquisa é para os dois. Escola versus família, né? Estamos falando um e o outro. Então, a falta do material pedagógico, a professora não prepara uma aula, chega lá, chuta, né? Não, eu já sei o que tem que dar. Aí que é a diferença, o aluno percebe, né? Vai cheio de problemas. Até a gente usava, né? Problema fica em casa. Não, na psicanálise a gente faz, não tem jeito. Na terapia sistêmica a gente aprende muito isso. Você tem um filho doente com febre em casa, você vai para a escola. Você não vai desligar do seu filho que está com febre em casa. Mas você chega, você vai falar para a diretora, olha, hoje eu não estou bem, meu filho está assim, assado. Uma história que você participa. Não é você contar da sua vida, não é isso. Mas naquele momento você precisa participar da sua história. Então tem professores que vão sem nenhum preparo. A criança percebe isso, quando é tudo descoberto na hora. E quando vão sem amor também? Qualquer coisa sem amor é visto, né? Quando é feito com amor, ele rende, ele dá frutos, ele cresce, porque é amor naquilo que está fazendo. O avanço tecnológico, eu disse assim, às vezes a gestão não tem oportunidade, não tem ajuda do Estado, do município. Agora tiveram que se esforçar, né? As aulas online, tiveram que aprender plataformas, aprender aplicativos, que eu falo que as crianças sabem muito melhor que os adultos. E os professores tiveram que se virar. Então, há falha nessa aprendizagem também da criança, porque pensa bem uma aula maçante, sendo que a criança tem um mundo na casa dela num celular. Até já viu aquilo que a professora está falando de outro jeito, né? Então, buscar essa preparação é alcançar esse aluno. Esses e outros questionamentos levam a escola a ficar encurralada
e não conseguir manter a ordem na unidade escolar. Então, vamos lá? As reclamações que acontecem, esse problema para todos os pais ausentes. A chave da reclamação são os alunos desinteressados, famílias que não colaboram, pois não quer ouvir o que o professor tem a falar, o diretor tem a falar. A escola que não acompanha a tecnologia, o avanço, a modernidade. Vão professores sem preparar a aula, sem estar pronto para o aluno. A falta do material pedagógico e outros questionamentos que levam a escola a ficar encurralada. Não consegue alcançar o aluno, não consegue manter uma ordem na escola, porque está desequilibrada, né? Não tem a participação dos pais com seus filhos em casa, mas também não consegue alcançar pela falta de preparação dos professores, de formação, de crescimento, também a evolução. Vamos ao outro item? Muitas vezes, ao tentar fugir dos padrões autoritários, a família não consegue estabelecer novos padrões e limites na educação dos filhos. Por isso que grita, manda, porque não sabe dialogar, não sabe entrar na emoção da criança, do filho ou da filha e fazer com que assuma aquele compromisso. É só na obrigação, tem que fazer, vai lá, isso, porque também não aprendeu, né? Tá obedecendo padrões recebidos na família, pode ter certeza. A gente fala, quem grita em casa é porque alguém gritou com eles também. Não consegue estabelecer novos padrões e limites na educação dos filhos. Fica totalmente desequilibrado. Na fase da adolescência, a ausência de clareza, a desorientação torna um complicador para os jovens. Porque tudo isso que aconteceu, que nós falamos, a ausência dos pais, traz para o adolescente essa falta de clareza, essa falta de centralidade, de meta, de equilíbrio, de pisar no chão. Qualquer coisa que oferecer, o adolescente vai. Né? Tem agora essas crianças, esses jovens que estão se cortando. Eles vão porque o outro chama. Por uma droga, eles vão porque o outro chama. Não tem equilíbrio. Está faltando na sua emoção essa estrutura que deveria ter vindo lá no seu lar, na sua infância. Vem as complicações depois, a rebeldia da adolescência. A ausência dessa clareza, essa desorientação que é para eles com tem até aquele ditado, adolescências fala aborrecência, uma coisa assim. Coitados, não. É porque faltou essa estrutura. Tem muitos adolescentes equilibrados. A total liberdade que a família assegura aos filhos, que deixa os filhos fazerem tudo, acaba levando à perda da referência significativa. Por quê? Perde a referência, não sabe o que é limite, não sabe o que pode, o que não pode, porque os pais deixam fazer tudo. Ah, mas é pequenininho, só tem 6 meses, 6 anos, ou só tem 3 anos. Não, aquilo não pode. Você não vai ser com autoritarismo, mas você vai ensinando. Isso não é permitido. E você vai dando equilíbrio. E cada vez que o seu não for para a criança, vai ajudá-lo no adulto a receber não. Quem é que tem essas aberrações que a gente escuta nas notícias que são da Ibope, são notícias ruins, né? Namorado mata namorada e esquarteja e guarda na geladeira, no congelador. Nossa, cada coisa que a gente escuta, porque recebeu um não da namorada. Aí surta. Porque em casa nunca ouviu um não. É muito sério, a psicanálise explica isso. Quando a gente está estudando, a gente fala, meu Deus, se os pais soubessem disso, fariam diferente, construiriam o equilíbrio emocional, psicológico, mental do seu filho, para mais tarde não se tornar algo perverso, algo que faz
coisas bárbaras porque não ouviu não. Então, esse desequilíbrio é essa liberdade total que os pais dão, que a família, os pais, um tá lá na televisão, a mãe tá lá fazendo unha e a criança tá aprontando, né? Vamos colocar no computador, no celular, a criança, os pais não vêem nem o que a criança tá vendo no celular. Ah, mas é um programa infantil, será? Eu tava vendo um programa japonês de desenho, eu esqueci o nome totalmente agora, de superpoder. As figurinhas, né? Eles se cortam, encontram e ficam poderosos. Aí eu fiquei analisando, né? Tava olhando com um olhar de psicanalítico, lógico. Falei, meu Deus, desde pequenininho cresce com aquilo que é normal. Depois, se cortar, se torna normal, é superpoder. Vai mentalizando. Então, os pais estão assistindo, nem estão aí. Não sabem nem o que está passando, que o filho está assistindo, está vendo lá no celular. Então, essa total liberdade acaba levando à perda da referência significativa. O que pode, o que não pode, o que é permitido. E vai complicando o desenvolvimento e o amadurecimento psicológico. Então, vai interferindo no psicológico da criança. A criança precisa de não. A criança precisa do sim. Sim, por isso e isso. Não, por isso e isso. E não depois voltar atrás no sim. Não, mas é o controle, é o equilíbrio. Família e escola são referenciais decisivos para a constituição humana. A escola forma o ser humano, que já vem da família. Então, é referência para esse desenvolvimento humano. Portanto, é possível e altamente desejável que caminhem juntas. Viu a harmonia que tem que ter a família, estar junto na escola? Família e escola e família, é uma interação. A escola precisa da família, a família precisa da escola. Caminhar juntos, sem com isso perder a identidade. Escola é escola, com suas regras, com seu jeito de ser. Família é família. A família não pode interferir na escola. Quando eu disse na associação de pais e mestres, é dar opinião, não é interferir. Assim como a escola não pode interferir na família. É assim que você tem que criar seu filho, é assim que você tem que fazer. Não, não é isso aí. Cada um no seu espaço, do seu jeito. Mas a harmonia é um estar com o outro. Essas características, cada um tem a sua. É próprio de cada um. Assim como irmãos, ninguém é igual. Por favor, não fique comparando o seu filho com o outro. Ah, seu irmão só tira nota boa. Ah, seu irmão arruma tudo isso certinho e você essa bagunça no quarto. Ah, seu irmão, não compare. Corrija sem comparação. Abri outro parênteses aqui que dá para falar em outro assunto também. Então, essa característica que a escola tem, que a família tem, mas que tem que caminhar junto, sem que se desvie a direção e objetivo específico. Qual que é? A formação da criança, do aluno, o desenvolvimento, o aprendizado, progredindo assim nessa consolidação de objetivo, que o objetivo é todo mundo chegar a um aprendizado, a formação do ser. Nós falamos lá atrás, ser, dentro da gente, ser é o cidadão ético, é o cidadão crítico. Crítico no bom sentido, que não tem medo de falar a verdade, a sua opinião. Vai ser sempre omisso, rasga, fala por trás, esbraveja, mas não tem coragem de dar a sua opinião, de ver o que é certo, ver o que é errado, o que eu posso. Isso que é a crítica. Assumir como sujeito da sua própria existência e não ser contornado, né? Tem criança que é tão dependente que não sabe, chega 14, 16 anos, não sabe nem que escolher namorada. Ou namorado, a menina, não sabe escolher uma roupa, não sabe comprar um pão, porque a mãe fez tudo, não deixou crescer.
Então, a formação do ser, do cidadão ético, crítico, que se assuma como sujeito da sua própria existência, dono de mim com os meus sentimentos. Eu tenho meu pai, a minha mãe, eles mandam em mim. Dono de mim é assim, eu tenho a segurança, a confiança e não o desequilíbrio, a insegurança, o medo de falar, medo de errar, né? Tem criança que morre de medo de errar. Por isso que quando vai no vestibular, não passa de jeito nenhum, porque tem um nervosismo extremo. Porque nem não aprendeu a ganhar nem perder na escola. A mãe deixou ganhar tudo nos joguinhos, fez de conta que a criança ganhou tudo e não deixou a criança sentir desconforto, né? Tem uma pesquisa, quando eu não estou lendo, eu não lembro o nome do pesquisador, não, que, que pega, assim, determinadas crianças que deixam pequenininho fazerem de tudo. E depois leva as crianças a um ponto que não pode fazer. Nossa, mas tem caso, isso fez com criança mesmo. Tem criança que dá maior piti, maior história. Por quê? Porque elas receberam um não naquele momento que elas só ganharam sim em casa. E quando não volta, né, e assassina pai, mãe, nossa, é um distúrbio psicológico do tamanho do mundo. Então, formar o cidadão, responsabilidade dos pais e da escola. E juntos vai fazer muito mais sucesso. Por isso que disse parceria para o sucesso escolar. Família e escola, escola e família. Formando o ser do cidadão ético, crítico, que se assume como sujeito da sua própria existência, tendo consciência, tendo certeza, sabendo dizer não quando um traficante vinha oferecer uma droga, quando um rapaz quer levar a menina por um lugar para aproveitar dela, ela sabe falar não, mesmo gostando do rapaz, e tantas outras coisas que vai ter equilíbrio para a decisão, vai exercer a cidadania e uma ação transformadora do mundo, porque vai ser um ser equilibrado, ajustado, né? Vamos usar esse termo para poder formar também um mundo à sua volta transformado, porque a criança cresce e se torna um adulto transformador do mundo. É muito linda essa pesquisa, gente. Tomara que vocês estejam aprendendo e não me achem assim que estou falando demais, né? Por isso que eu já fiz em bloco. Então, nós vamos parar aqui e vamos depois para o outro bloco.